Bem-vindos de volta ao Spooktober, e o tema de hoje são zumbis, mas não zumbis mulheres ou zumbis que correm freneticamente por aí por causa da violência, da raiva, mas sim zumbis lentos, à la Romero, que eu sei que vocês devem gostar pra caramba, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre A Noite dos Mortos-Vivos dos anos 90, que é um remake do Romero de um filme que ele mesmo dirigiu. Hoje a gente vai falar de Dia dos Mortos, de 1985. Um filme que eu acho que é o melhor que o Romero já lançou. E é importante lembrar que o vídeo de hoje foi escolhido pelos membros aqui do canal, então se você quiser ajudar a escolher os próximos temas, os próximos vídeos, já se torne membro hoje mesmo. Não apenas isso, se você quiser ajudar o canal de outra forma, clica no link da Amazon e faz qualquer compra que já vai me ajudar bastante. Bom, quem conhece George A. Romero sabe que não teria como passar esse Spooktober sem colocar um filme dele aqui. Eu imagino que ele sempre vai marcar presença aqui nas próximas edições, porque todos os filmes dele têm um valor altíssimo. Esse aqui tendo um valor muito importante com relação à análise da psique humana, mas já você vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. Não apenas isso, se você gosta muito de filmes de zumbi, fica comigo até o final, porque você vai adorar todos os detalhes que tornam esse um dos melhores filmes de zumbi de todos os tempos. E esse também é um filme muito grandioso por causa de seus efeitos especiais. Se vocês derem uma olhada no elenco, vão ver que a grande maioria dos zumbis são creditados aqui. E também pudera, porque o responsável por esses efeitos especiais incríveis, como já quem assistiu The Burning, o vídeo sobre The Burning sabe, é o Tom Savini, o mago dos efeitos especiais, que aqui tá solto. Ele também foi responsável por Madrugada dos Mortos, o filme anterior, mas aqui parece que ele masterizou o zumbi de uma forma espetacular. Mas sobre o que é Dia dos Mortos? O filme acontece depois do apocalipse zumbi e a gente segue ali a protagonista, Sarah, uma cientista que está tentando encontrar uma solução para aquele problema todo, enquanto alguns colegas cientistas dela fazem o mesmo. Toda aquela operação é supervisionada por militares, porque eles não iam conseguir se defender ali sozinhos, e esses mesmos militares estão perdendo a batalha contra os zumbis. Eles parecem muito nervosos o tempo todo, mas esse é um tema comum aqui nesse filme. Todo mundo está sofrendo de um estresse absurdo, como é o caso do namorado da Sarah, o Miguel, que está com crises nervosas o tempo todo durante a maior parte do filme. E como se já não fosse o suficiente tantas pessoas diferentes no mesmo ambiente tendo que cooperar, a gente também tem o Dr. Logan, o Dr. Frankenstein, como eles chamam ali ele, porque ele parece muito maluco. E é mesmo, tá? Ele tá completamente pirado, ele tá completamente obcecado pelos zumbis, inclusive transformando um em seu bichinho de estimação. Então sim, ele está adestrando um zumbi. Tem um zumbi adestrado aqui nesse filme, que aliás é o mesmo zumbi que aparece no pôster do filme. E todos eles estão em uma base subterrânea fazendo esses experimentos e tentando encontrar uma solução, quando o Major Cooper falece e deixa o Capitão Rhodes no lugar, que é um cara muito mais tirano, porque ele também está sob muita pressão, assim como todos os personagens aqui. Então imaginem a mistura, você tem todos esses personagens diferentes no subterrâneo em uma panela de pressão pronta para estourar. E quando o Major Cooper parte dessa para uma melhor, como a gente vê ali logo no começo a lápide dele, porque ele não é apresentado como um personagem só, como um personagem que acabou de sair ali do filme, as coisas escalam absurdamente. É muito legal ver todas as interações humanas que vão acontecendo ali naquela situação muito dramática, onde ninguém vê o lado de ninguém. Alguns personagens parecem estar agindo só em benefício próprio, como é o caso do Dr. Logan, que ele só quer estudar os zumbis e não tentar procurar uma solução, que é o caso da Sarah, que está tentando fazer isso ativamente, como você vê ali em várias cenas. Mas quem são os outros personagens senão a Sarah e o Major Rhodes, que são ali os pontos mais divergentes da situação toda, enquanto o Dr. Logan é só um maluco que não tem como gostar desse cara, ele é completamente insano. Todos os momentos que você vê ele ali, ele tá com o jaleco todo sujo, horrível, por isso que eles chamam ele de Dr. Frankenstein. Eu odeio esse personagem. Ainda bem que acontece com ele o que acontece com ele. Então, enquanto a Sarah é o personagem que representa a gente no filme, ela representa o espectador, porque ela é a mais sensata e está tentando não sucumbir àquela situação horrível. O namorado dela, o Miguel, seria o elo mais fraco da corrente, que não está suportando aquela situação toda, e eu não suporto o jeito que esse cara age, é horrível, mas dá para entender, porque ele está passando por muito estresse ali, está muito nervoso, ele está à beira de um colapso. Mas nós também temos o John e o Bill, que são as duas pessoas ali encarregadas do helicóptero. O John
pilotando o helicóptero e o Bill fazendo chamadas no rádio ali para ver se encontra alguém. Esses dois personagens já desistiram, eles já entenderam que o mundo acabou mesmo, que não tem mais solução e eles querem fugir, afinal eles têm um helicóptero. Como o próprio John diz ali no final da primeira cena, vamos sair daqui, tomar sol em alguma ilha deserta até que os dias terminem, até que os nossos dias na Terra acabem. Esse personagem aqui seria a voz da razão, ele é muito sensato, por mais que não pareça altruísta, porque não é, ele já assumiu que é egoísta, já assumiu que a humanidade está perdida e só quer se salvar. Ele está errado? Na minha opinião, não. Mas se a gente parar para pensar, todos os personagens ali estão agindo de formas egoístas. A Sarah está tentando ser altruísta, ela tem uma atitude mais positiva, ela quer salvar o mundo daqueles zumbis e salvar os zumbis de serem zumbis, enquanto o Capitão Rhodes ele está pensando na tropa dele, está tentando salvar os amigos dele, as pessoas com quem ele trabalha. Tendo alguns outros personagens ali que realmente não dizem muita coisa, tem o Steel, que é só o cara meio valentão que fica puxando briga com todo mundo e fazendo piada, o resto dos militares ali, todos eles ficam fazendo piadinha o tempo todo, achando graça, não sei do que. E um dos cientistas ali, o Ted, ele também não diz nada, ele parece ser o estagiário, ele caiu naquela situação, não dá pra saber porquê nem como. Só que todos esses personagens são responsáveis por um clima corporativo nesse filme, porque eles estão ali no subterrâneo, quase como se fosse uma empresa. Ninguém gosta de ninguém, realmente, ninguém é amigo de ninguém, todo mundo tá ali por recompensa, por um benefício próprio. Mas qual benefício próprio seria esse se o mundo acabou? E é muito engraçado que o clima de empresa é tão presente que tem até conversas de corredor sobre o chefe maluco, que seria ali as pessoas da ala científica conversando sobre o capitão que está completamente maluco, ao ponto dele apontar a arma para Sarah se ela não se sentar no meio da reunião. E se você pensa que o conceito de reunião aqui é muito mal utilizado, ele só ajuda no clima corporativo horrível. E a situação só fica cada vez pior conforme o Dr. Logan entra na história. Ele ali é o mais errado, o mais egoísta, ele só quer saber dos próprios experimentos, que até a Sarah dá um puxão de orelha dele, diz que tudo aquilo é irrelevante, que são todas suposições, que ele não devia estar trabalhando naquilo, que ele devia estar trabalhando em uma solução na raiz do problema, que é o que ela está fazendo. Mas é muito interessante ver como aquela situação ali da reunião, onde o capitão agiu de uma forma muito agressiva, dissolveu toda a confiança que ainda existia entre os personagens. Porque o que o Romero queria mostrar nesse filme é a dissolução da confiança, como a sociedade pode sucumbir, não apenas por causa dos zumbis, mas como o ser humano já é ruim, ele já não é altruísta por natureza. E tanto não são altruístas como são muito egoístas, como o próprio John fala em uma cena. Esse é o problema do mundo. Cada um tem a própria visão do que quer para o futuro. Então cada um ali naquela situação vai para uma direção. Todos eles pensando em si próprios, pensando em benefício próprio. Me diz que não é claramente um ambiente corporativo de empresa aqui. E depois que o Dr. Logan consegue um pouco mais de tempo ali, a gente presencia uma cena horrível por culpa do Miguel, esse personagem terrível que por causa de um erro dele, por causa da covardia dele, custou a vida ali de um dos militares. A Sarah salva o Miguel a tempo, o capitão dá um ultimato para eles, fala que não vai ajudar mais a ala científica, só que tudo piora muito mais quando ele descobre que o Dr. Logan estava alimentando ali o seu zumbi com a carne dos militares que já tinham partido dessa para uma melhor. Essa cena é repugnante e eu fico muito do lado do capitão aqui quando ele descarrega o pente no Dr. Logan. Que filho da mãe, cara. Esse personagem é horrível, detestável. A coisa podia até ter durado um pouquinho mais se não fosse ele ter essas decisões terríveis. Falando do Dr. Frankenstein aqui, não do capitão. Que quando você analisa friamente, todos os motivos dele fazem sentido para ele. É um personagem muito bem escrito. Às vezes ele é detestável, mas ele está agindo em prol do seu pelotão, em prol dos seus homens. E vocês lembram quando eu disse que o Miguel era o elo fraco aqui? Ele realmente foi o elo fraco, porque o que ele decidiu fazer depois que percebeu que estava vivo e não estava como um zumbi? Ele decidiu ir lá fora, abrir o portão e deixar todos os zumbis invadirem o lugar, gerando um final muito legal, muito surpreendente, eletrizante, com todos os zumbis tendo cada um ali a sua função, até porque eles são creditados, eles são zumbis muito legais ali de ver na tela. Na minha opinião, eles são os zumbis lentos mais legais de todos, mas tudo termina bem quando o John, o Bill e a Sarah conseguem encontrar uma ilha deserta e terminam seus dias ali tomando sol à beira da praia, e o filme termina com uma nota muito mais positiva do que o final da Noite dos Mortos-Vivos, que é horrível. Assim, tudo bem que a gente venceu no final, por assim dizer, só que a gente perdeu pessoas muito boas no processo
e a humanidade continuou tendo atitudes muito questionáveis. E quais eram as intenções do Romero fazendo o Dia dos Mortos? Não só mostrar como é fácil dissolver relações de confiança, como também mostrar como o ser humano é condicionado a recompensas. Todos os comportamentos ditos bons da humanidade estão condicionados a recompensas, como ele faz com o zumbi ali que ele está treinando. Então, por mais que seja um zumbi, ele ainda é muito parecido com a gente. Porque o zumbi que está sendo treinado, enquanto ele está ganhando a sua recompensa, ele age de maneira civilizada, enquanto a humanidade, ele é representada naquela bolha no subterrâneo, não vê vantagem em agir de forma gentil, de forma a cooperar com os outros por um objetivo comum, porque não existe recompensa. Assim como diz o Dr. Logan, por mais que eu deteste esse personagem, ele falou uma coisa muito certa aqui, dizendo aqui que a civilidade precisa ser recompensada, porque se ela não for recompensada, ela não vale de nada. E ele está muito certo nessa constatação, porque a humanidade não é altruísta. Todos nós agimos em busca de benefício próprio. Por exemplo, quando você tem um emprego, é apenas pelo benefício próprio do salário. Você pode gostar de fazer aquilo, você pode falar, mas eu amo o meu trabalho. O fato de você fazer o seu trabalho e você amar ele, significa que você está fazendo ele para receber uma sensação boa, endorfina, porque você gosta de fazer aquilo e você está recebendo em troca aquele sentimento bom. Ou como quando somos legais com os nossos vizinhos, com medo de que um dia a gente precise deles e não consiga a ajuda necessária. De novo, agindo por interesse próprio. Até mesmo conversas, quando você conversa com alguém, você busca informações como recompensa, você passa informações e espera receber recompensa. E isso está representado nas coisas mais simples da vida, porque imagina você dar bom dia para alguém e a pessoa não te responder nada, você não recebeu ali o seu incentivo, você vai ficar nervoso. E até mesmo quando a gente pensa aqui, por exemplo, em doações, são feitas para que a gente se sinta bem, que a gente se sinta melhor consigo mesmo, para que a gente sinta que está fazendo a nossa parte e sendo pessoas boas. De novo, o status social adquirido por doações, principalmente quando as pessoas falam que doaram, é atingido como uma recompensa que reforça o comportamento. E esse é claramente o tema central aqui dessa trilogia, porque se você não sabe, essa informação é bem legal. Dia dos Mortos é o terceiro filme da trilogia Dead Series, que começou lá atrás com A Noite dos Mortos-Vivos, depois teve Madrugada dos Mortos e finalmente Dia dos Mortos, completando a trilogia. Porque se a gente parar para pensar em todos os filmes, são todos sobre a humanidade já tendo perdido a batalha contra os zumbis, mesmo muito antes deles sequer aparecerem. Eu indico fortemente aqui Dia dos Mortos, eu acho que é um filme excelente. Se você só conhece Zumbi que Corre, assista esse como seu primeiro contato com os zumbis que andam devagar. Toda a ameaça ali é muito bem representada, mesmo eles não correndo. Toda aquela ameaça de confinamento, de ter sido cercado pelos zumbis, como alguns personagens comentam ali. E muito importante, esse filme aqui tem no Prime Video. Eu não disse para vocês que a maioria dos filmes que eu faço tem no Prime Video? Então, esse também tem. E ele é um filme extremamente influente, porque a gente consegue ver traços dele em várias obras atuais, como é o caso de Fido, que apresenta zumbis domesticados, e também do Paciente Zero, um filme que ganhou já um episódio aqui nesse Spooktober, que mostra toda a situação de confinamento subterrâneo, também com conflitos entre militares e cientistas. Isso é praticamente um plágio, mas como eles correm lá e são violentos, eu não considero. E eu encerro o vídeo de hoje indicando fortemente Doghouse, que já ganhou um episódio aqui no Spooktober e que eu tenho certeza absoluta que pouquíssimos de vocês conhecem esse filme maravilhoso. E eu estou indicando ele aqui principalmente porque os zumbis apresentados nele são muito originais e muito legais, além de serem lentos. E tendo esse episódio sobre o Dia dos Mortos, agora só ficou faltando eu fazer Madrugada dos Mortos para completar a trilogia. Então deixem aí nos comentários qual vocês preferem, o original ou o remake. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.